O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Que Deus abençoe grandemente a todos nós e esteja conosco nesse santo culto, nos ajudando a fazer a sua vontade, a estarmos mais próximos dele, servindo o Senhor de todo o nosso coração. Vamos começar o santo culto, louvando a Deus com o cântico 17, 7. Enquanto isso, a Irmandade vai ajudando a compartilhar a live e convida os teus amigos, teus contatos, a Irmandade toda para estarem congregados junto de nós essa noite. Cântico 17, olha.
Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos cantar o hino 222, 222. Reunidos nós estamos aos teus pés, ó Criador, ansiosos esperamos as bênçãos teu favor. Seja sempre aclamado o nome, ó Senhor, e teu reino anunciado para todo pecador. Ó Senhor, só tu conheces nossa mente e coração. Elevamos nossas preces com sincera devoção. O teu povo te invoca e deseja te honrar. Abrirás a nossa boca para te glorificar. Consideremos que presente estás, ó Deus, para que nos alegremos nos fiéis conselhos. A palavra de virtude esperamos, ó Senhor, ela está na plenitude do teu santo imenso amor. Glória a Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 264, 264. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Rei dos Reis. Glória por todo o seu reino. No céu eu canto.
Jesus, aleluia, nele confiarei. Sua sublime presença vem me fortalecer, pois nele todas as coisas posso por seu poder. Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel. Glória ao Redentor, Cristo Emmanuel. Glória sempre darei a Cristo meu Senhor. Com fervor louvarei ao meu coração salvador. Glória a Jesus, pois deu-me a salvação. Glória e honra lhe devo de todo o coração. Breve em nuvens de glória, Cristo retornará. Aos seus fiéis a vitória ele concederá. Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel. Glória ao Redentor, Cristo Emmanuel. Glória sempre darei a Cristo meu Senhor. Com fervor louvarei ao meu coração Salvador. Glória, glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos agora orar ao Senhor, buscar a presença de Deus em santa oração. Convidamos a todos que estejam debaixo dessa mesma comunhão, nessa mesma intenção de coração, adorando a Deus de toda a alma, adorando o Senhor de coração sincero, lembrando-nos sempre que diante de Deus não há máscara, diante de Deus não há personagem, não há outra personalidade. Diante do Senhor, nós somos uma carta lida e bem conhecida. Que nós aproveitemos esse momento, queridos irmãos, para deixar o nosso eu interior se comunicar com Deus, tocar nas virtudes de Deus, e que nós possamos com isso também sentirmos-nos pessoas melhores diante do Senhor, diante da sociedade, da família, nesse mundo onde vivemos, para que cumpra-se em nós também a boa palavra de Deus, que nos recomenda que sejamos sal da terra e luz do mundo, irmãos. Que sejamos uma alavanca e não uma pedra de tropeço, queridos. Quero o Senhor com isso visitar todos os corações, amados. Quero o Senhor nos encher das suas dádivas celestes, nos encher dos seus dons, encher a sua igreja de graça, de poder, de alegria, irmãos, de realização pessoal, de realização nos corações também, irmãos. Quando nós damos vazão ao Espírito de Deus, para que Ele se achegue até nós, e nós também nos acheguemos até Ele, queridos, a nossa vida é transformada, o nosso ser é transformado, a nossa mente é transformada. Vamos orar por isso, para que o Senhor nos dê uma vida quieta e sossegada, que o Senhor nos coloque sempre no centro da sua vontade. Oraremos também por todos aqueles que estão enfermos, pelos pedidos de oração que estão sendo feitos nesse momento através da live, outros que fizeram através dos nossos canais digitais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, também aqui no YouTube, irmãos, e no WhatsApp, nos telefones fixos, enfim, toda maneira de comunicação possível. Nós temos recebido muitos pedidos de oração.
e apresentaremos a todos nas mãos de Deus, pois cremos que o Senhor conhece as nossas necessidades, conhece a todos nós, e Ele quer nos ajudar, irmãos, nos processos difíceis que temos passado. Pediremos a Deus também que ilumine a nossa mente e o nosso coração, e que nós compreendamos bem a palavra que o Senhor nos vai mandar, vai falar conosco essa noite também. Ajoelhe-se, irmão, ore aí na sua casa, se esforce um pouquinho para cultuar a Deus junto de nós. Em nome de Jesus, unidos, oremos a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. Amado Deus, Pai de toda graça, de toda santidade, de toda consolação, ajoelhamo-nos ante os teus pés santos para agradecer-te pelo perdão dos nossos muitos pecados, pelo amor que Deus tem tido para com as nossas almas, de nos ter chamado nesse aprisco santo. Cremos por fé que escrevestes o nosso nome no livro da vida no céu e nos tem dado essa certeza viva de que, se formos fiéis a Deus até o fim, herdaremos a coroa da vida eterna. Ó Deus, é algo que parece tão distante aos incrédulos, e nós muitas vezes nos colocamos nessa conta dos incrédulos, porque não paramos para pensar na salvação, não paramos para nos lembrar o quão é maravilhoso o destino que nos espera se estivermos no centro da vontade de Deus. Nos ajuda, Senhor, a crer, nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, nos ajuda, Senhor, a ter sempre a nossa mente ligada nas coisas de Deus, para que nós também tenhamos essa fé viva, acesa como uma chama que arde dentro dos nossos corações. Queremos nessa noite apresentar toda a nossa irmandade, das mais diversas localidades que nos acompanham pela internet, os irmãos e as irmãs que muitos deles nós temos recebido muitas mensagens, de muitos irmãos e irmãs que nos acompanham dos seus leitos de enfermidade, Senhor, doentes, precisando de cura, precisando de cuidado. E esse culto, Senhor, é um alento, não por nós, mas pela presença do nosso Deus que está aqui e que é transmitida através das palavras que Tu colocas nas nossas bocas. Essas vidas estão sendo, Senhor, nutridas, presas nesse fio que é a fé que está em cada coração. Oramos por cada um deles e delas, que o Senhor possa fortalecer-lhes os corações. Senhor, Tu podes curar, Tu podes libertar. A Tua obra é tão grande, o Teu poder não se pode medir, Senhor, não se pode conter o tamanho da Tua glória e da Tua presença. Ó Deus maravilhoso, visita essas vidas agora com a virtude, com a presença do Teu Espírito Santo. Oh, glórias a Deus, aleluia. Visita, Senhor, os hospitais, visita as clínicas de recuperação, visita, Senhor, os presídios, visita, Senhor, aquela mãe, aquele pai que nesse momento, numa noite de sábado, não tem notícias dos seus filhos, não sabe se nem vivos estão, porque estão perdidos no tráfico, no vício, na droga. Em nome de Jesus Cristo, Tu que tens todo o poder, Tu que és um Deus tão santo e tão maravilhoso, estende, Senhor, a Tua mão de misericórdia, de cura, alcança essas vidas, arranca-os das garras de Satanás, Senhor, por caridade e por amor do Teu santo, bendito e poderoso nome. Oramos por aquele pai de família, aquela mãe de família, que não teve, Senhor, o que pôr na mesa para os seus filhos, para a sua casa. Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor. Usa-te de nós, mostra-nos as necessidades, enche o Teu povo de revelação, não deixa os Teus pequeninos perecerem, Senhor. Eis uma multidão que nos assiste através dessa live, que com amor, com carinho, com zelo tem contribuído para a Tua obra. Nós estamos aqui, ó Deus, à Tua disposição, não interessa a religião,
Não interessa credo, não interessa testemunho, não interessa condição nenhuma. Só não deixa o povo perecer de fome, Senhor, de frio, de sede. Nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença. Como disse o profeta, nós dizemos essa noite, envia-me a mim, Senhor. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Estamos à Tua disposição, Senhor, porém, nós somos limitados, nós não vemos todas as coisas, Senhor, às vezes nos falta entendimento, ou na maioria das vezes nos falta entendimento, nos falta revelação, nos falta compreensão das coisas de Deus. Senhor, por favor, nos ajuda a Te servir melhor, nos ajuda a estar diante da Tua presença em retidão de espírito e de coração também. Glória ao nome santo do Senhor. Queiras abençoar este santo culto, falar conosco pela Tua palavra, nos ajudar a entender o que a Tua palavra nos quer dizer, Senhor, a entrar nos desígnios Teus para a nossa vida, não nos deixando levar pela nossa carnalidade, pelos nossos desejos humanos, que são, Senhor, corruptíveis e que também nos corrompem. Nos ajuda a estar, Senhor, em retidão diante de Ti. Que a Tua palavra venha com poder e glória, que ela venha, Senhor, tocando os nossos corações, mas não só na nossa emoção, na nossa razão e compreensão, para que possamos também em tudo dar um fiel testemunho a Deus. Pai eterno, abençoa a Tua obra nos quatro cantos da terra, onde o Teu povo estiver reunido, e quando dizemos a Tua obra, não estamos falando da CCA, estamos falando do Teu povo, de todo aquele que invoca o Teu nome, e muito mais aquele que ainda não invoca o Teu nome, que precisa ainda mais de Ti. Cuida de todos nós, guia este santo culto pelo Teu Espírito Santo, não deixa aqui aparecer o homem, não deixa aqui aparecer a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade, que é a única que deve prevalecer no meio do Teu povo. Nos guarda fiéis a Ti para a vida eterna, Senhor, e que tenhamos e mantenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Pedimos as Tuas bênçãos com muita gratidão a Deus, no nome de Jesus, o Teu Filho, que vive eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino 360, Oliver. 360, por favor. Igreja
espera teu Senhor, vestida de justiça, pelo divino amor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, alguns avisos para a nossa Irmandade, para vocês que acompanham o culto online. Nós já vimos recebendo há bastante tempo pedidos para a Irmandade da região de Belo Horizonte, não da região metropolitana só, porque nós temos uma igreja em Contagem, no Jardim São Luís, temos em Esmeraldas também, acho que Ibirité, e alguns locais ali nessa região metropolitana de Belo Horizonte. Mas falando ontem com o irmão Gilbert, que é um dos nossos anciãos ali na localidade, na região, ele é ancião em Esmeraldas, ele já tinha me comentado há um tempo atrás a necessidade de ter uma igreja mais também centralizada na grande BH, na capital. Então nós acertamos ontem isso, então nos próximos dias nós informaremos para a Irmandade o local de culto, os irmãos vão procurar imóvel, vão fazer a adequação que é necessária, para que a Irmandade da região de Belo Horizonte também tenha uma CCA mais próxima de vocês. Se vocês puderem nos ajudar nisso, podem nos chamar através desse WhatsApp, conhecendo locais bem localizados, que tem transporte fácil. Se for perto do metrô, melhor ainda, fica melhor ainda para a nossa Irmandade poder se congregar em um local mais centralizado, tá bom? Chama a gente aqui nesse WhatsApp que está aparecendo na tela, nós vamos colocar vocês em contato com o irmão Gilbert, com o irmão Samuel, com o irmão Adair, os irmãos ali da região, para que nós possamos fazer esse projeto andar. Já era um desejo de bastante tempo, então como a nossa igreja ainda é pequenininha, a gente não tem condição de fazer ele expandir primeiro no interior, então a nossa intenção é colocar nas capitais, nos lugares, nos maiores centros populacionais e fazendo ela ir se expandindo segundo a mão de Deus em nós. Claro, é o Senhor que faz a sua obra. Então nós pedimos também oração a todos vocês por isso, para que o Senhor nos ajude a fazer esse projeto chegar onde tem que chegar. Então, o próximo passo é a nossa igrejinha em Belo Horizonte, tá bom? Com a ajuda de Deus, o Senhor vai preparar todas as coisas, tudo é muito difícil, com muito custo, com muita dificuldade financeira, mas o Senhor vai preparar. Eu creio de toda a alma que Deus vai preparar. Falei para o irmão Gilbert que num espaço aí de uns 30, 40 dias,
a gente quer estar lá para fazer a inauguração da igreja junto com eles, tá bom? E assim nós vamos fazendo. Também no estado do Amapá, nasceu uma outra igreja, um grupo de irmãos que estão se reunindo. Com a ajuda de Deus, nós teremos reunião ministerial em Feira de Santana, próximo agora, uma reunião geral do estado da Bahia. Quero estar lá. Nós temos uma igreja em Paripe, em Salvador, que deverá ser reaberta tão logo seja possível. Nós vamos avisando a Irmandade de Salvador também. Nós temos outra igreja em Jequié, no interior da Bahia. Meu Deus, é tanto lugar, irmãos. Precisamos da oração e da ajuda da nossa Irmandade para que tudo corra bem. Agora, nesse segundo semestre, se Deus assim permitir, iniciaremos a construção em Hortolândia, também aqui no interior de São Paulo. Tem igreja de Sorocaba para acabar. Meu Deus do céu, só com muita oração. Às vezes a gente começa a pensar, fala, Senhor, como vai ser? O que vai ser de nós? Mas o Senhor é dono da sua obra, da onde a gente menos espera, vem os recursos, vem a luz, vem a condição, e Deus está abençoando. Hoje é dia 24, Oliver? Né? Dia 24. Dia 1º de maio, sábado que vem, nós teremos o primeiro culto em São Lourenço da Serra, no bairro dos Carolinos. Durante a semana nós vamos passar o endereço para a Irmandade, é que eu deixei meu celular lá embaixo, mas depois a gente passa para a Irmandade. Vai ser às 18 horas. Depois o Oliver, lembra o irmão Ricardo para mim, quando ele chegar? Que vai ser às 18 horas o culto lá, porque eu tinha falado às 19h30, mas não pode, porque tem o toque de recolher. Nós não podemos expor a Irmandade nem transgredir. Aliás, não é toque de recolher, é toque de restrição. Nós vamos obedecer certinho o que as autoridades estão fazendo, estamos dando graças a Deus de termos podido abrir as igrejas de novo e nós não vamos fazer nada de errado, tá bom? Então vai ser às 18 horas, com a ajuda de Deus, será feito às 18 horas. Esse culto, dia 1º de maio, nós estaremos lá junto com o querido irmão Ricardo, em São Lourenço da Serra, tá bom? É numa chácara, um lugar gostoso. Disse ele para mim que o bolo de fubá e o café está garantido, então já crente... 3 coisas que crente gosta, de comer, de curto, de churrasco, 4, e Coca-Cola. Mas Coca-Cola engorda, faz um mal para a gente, mas nós vamos estar lá congregando junto da Irmandade, com bolo de fubá e tudo, dando glória a Deus. Tá bom, amados irmãos? Então, são essas notícias por hora. Os cultos continuam normalmente, lembrando que as quartas-feiras presenciais aqui no Alphaville passaram a ser realizadas às 18h30, os cultos, realizados às 18h30, por conta também desse toque de restrição. Depois que as coisas voltarem ao normal, com a ajuda de Deus, ele retorna às 20 horas. Entretanto, o culto das mulheres, né, que já foi hoje às 10 da manhã, o culto de amanhã às 10 da manhã e às 18h30, normais, e terça-feira às 14 horas, também normais. Certo, meus irmãos? Então, estão mais do que convidados, estão convocados a estarem congregando junto de nós. Os instrumentos musicais estão todos liberados, porque nós entendemos que é evidente que o músico tem que tirar a máscara para tocar, mas a Irmandade inteira está de máscara. Toda a nossa Irmandade só se congrega de máscara. Então, a chance de contaminação é ínfima. E os músicos já estão um ano aí sem tocar. Quarta-feira mesmo, vieram uns músicos tocar, com vontade de tocar o instrumento deles. Músico gosta de tocar. Uma coisa que nós aprendemos com o irmão Samuel foi isso: não suprime hino de culto. Fala menos, mas não tira hino dos cultos, que os músicos vão para tocar. Vocês não podem fazer isso com eles. Imagina você vai atender o culto e a gente fala, não prega a palavra hoje. E tem toda a razão, a gente vai aprendendo, né? E os músicos têm que ser valorizados, eles são um enfeite da obra de Deus. Então, todas as categorias de instrumento estão liberadas para tocar, sem restrição nenhuma. Deus tem cuidado de nós estamos fazendo tudo bem direitinho, bem bonitinho. Nosso índice de contaminação aqui na Alphaville é 0, né, Ju? Dentro da igreja nós não temos notícia, né? 0, não temos notícia nenhuma. Graças a Deus. E mesmo fora. Nem 10%, nem acho que, sei lá. Não deu meia dúzia de irmãos nossos aqui que foram contaminados com Covid. Não tem, né? Acho que se tiver meia dúzia, mas não me lembro. E olha que tem vários irmãos aqui. Juliana, Kátia, a Adriana, a irmã Andréia. Nossa, uma turma trabalha em hospital. E Deus tem abençoado, Deus nos tem guardado. Um ou outro pode ter se contaminado, mas estão aqui com vida e saúde, graças a Deus. Não fizemos nenhum funeral. Em nome do Senhor Jesus não vamos fazer. Deus está guardando o seu povo. Não somos melhor que ninguém. E nem temos essa pretensão. O que eu estou dizendo é que o cuidado gera um resultado positivo, sim. O asseio, enfim, o distanciamento é evidente, irmão. Se é um vírus transmissível e eu não fico perto de ninguém, como é que ele vai transmitir? Então tem que tomar cuidado e a gente tem procurado fazer tudo direitinho.
e também atendendo a expectativa da nossa Irmandade, que quer congregar, quer ouvir a palavra. A gente entende que não é fácil. Certo? Então, lembrando que amanhã às 10 da manhã tem culto presencial e culto online, que é simultâneo, transmitido ao mesmo tempo, e depois às 18h30, todos convocados para estarem aqui junto de nós. Vamos cantar o hino 254, para a gente ouvir a palavra de Deus. Olha, se você quiser ligar a potência, põe um sonzinho bem baixinho para as meninas cantar. É depois. 254. Ligou o avião aí. Vamos embora, agora vai voar. A potência desse tamanho assim, ó. Sinto a voz do meiga de Cristo que diz a minha alma: eu sou o teu pastor. Se me obedeceres, nunca te deixarei. Amas os meus montes, eu te
Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, o caro irmão Oliver vai pôr para vocês aí na tela os nossos dados bancários. Eu vou repetir para vocês aqui. Os irmãos estão vendo aí quantas necessidades, quantas novidades boas Deus nos tem preparado. Esqueci de falar da construção da igreja de Itapirapuã Paulista. Deus preparou essa semana, compramos 2.000 tijolos que vão ser feitos os muros em volta da igreja. Tem que fazer uma laje atrás, que é onde nós vamos fazer uma cozinha, um refeitório, porque não adianta, irmão, fazer a igreja e depois ficar esticando. Fazer um projeto só, que leve até o fim e tenha uma qualidade, um aproveitamento maior do terreno. Está aí na tela para eles, olha. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, é o nosso e-mail, alfaville@ccacristã.org.br. Toda coleta, toda oferta será muito bem-vinda para todos esses projetos aí que dissemos aos irmãos que temos necessidade de dar andamento, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida pela sua oferta. Você pode voltar aqui para mim, Oliver, para a gente poder fazer a oração das ofertas para a Irmandade? Vamos fazer uma pequena oração agradecendo pela Irmandade que nesse momento está ofertando. Bondoso Deus, entregamos nas tuas mãos a oferta da nossa Irmandade para a tua obra e te pedimos que retribua a cada um segundo a sua vontade, o seu amor. Senhor, não é pelo valor, não é pela quantidade, é pelo desejo do coração. Nós sabemos que nessa situação tão difícil que a nossa nação se encontra, há um monte de irmãos, uma multidão de irmãos e irmãs que gostariam também de ofertar, mas as condições não permitem. Senhor, abençoa o teu povo, não para as ofertas, mas para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, faz chegar o pão na mesa do necessitado, abre as portas que estão fechadas. Senhor, e a tua obra também será abençoada, nós temos certeza, pois o teu povo tem o coração no reino de Deus. É o que pedimos, no nome de Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. O Senhor tocou no coração com essa palavra, no livro do Êxodo, no capítulo 4, irmãos. Livro do Êxodo, no capítulo 4. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já está no jeito, né, Oliver? Deus concede poderes a Moisés. Vai vendo. Vai vendo até onde o teu Deus vai para fazer cumprir a sua palavra. Então, respondeu Moisés e disse: mas eis que não não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que eles te não crerem, que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e a derramarás na terra seca,
e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem de desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele era, irmão, bravo, era um homem de duras palavras. E disse-lhe o Senhor: Que fez a boca? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Glória ao nome santo do Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por tua boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Somente até aqui, irmãos. Amém. Nós vemos em toda a história da palavra de Deus, queridos irmãos, os homens que foram escolhidos para obras de Deus na terra, sempre temeram. Gideão temeu, Moisés temeu, Josué, que veio depois de Moisés, também temeu, e tantos outros. Jonas passou aquela tribulação porque não queria cumprir o que Deus lhe havia mandado. Elias temeu. Todos, irmãos. Quem não treme diante da dificuldade? Quem não treme diante de um problema grande ou de uma missão que aos seus olhos parece impossível ou que você é incapaz de gerir, de fazer? Acho que todos nós, acho que ninguém escapa desse sentimento de medo, de receio, de preocupação. Mas o Senhor escolheu a Moisés, o Senhor escolheu ele para uma obra na terra, e os irmãos vejam, é a síntese, é a essência daquele ditado: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Moisés era pesado de língua, pesado de boca, era um homem duro de palavras, era gago, não tinha tato com o povo, não tinha uma liderança nata, pessoas que nasceram para liderar. Às vezes você vê um irmão que é colocado no ministério, você olha ele e fala: meu Deus, esse irmão nasceu para fazer isso aí. E tem outros, irmão, que é uma luta. A primeira palavra que eu preguei, eu estava com tanta vergonha, que eu punha o paletó dentro da calça e tirava. Não, vocês acreditam nisso, irmão? E hoje não é muito diferente, eu só não ponho o paletó dentro da calça, mas continuo com a mesma dificuldade. Põe o paletó dentro da calça. A irmã Dani queria entrar dentro de um buraco de vergonha dentro da igreja. Que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e Deus é bom, e ficava nisso aí só. Porque a gente treme diante da Irmandade. Pode ter 1 milhão de pessoas, pode ter 2, 3. Tem vidas ali que estão esperando a palavra, irmão. E aí a gente vai buscando, vai pedindo, vai aprendendo, vai lendo, vai estudando, para poder aprender, para não falar bobeira para a Irmandade. E no nosso pequeno conhecimento, que é bem pequenininho, aí vem a luz da palavra, vem a revelação, vem o que o Senhor quer falar com a sua igreja, não pela nossa capacidade. A capacidade humana pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de cor, mas o coração do homem, quem sabe, de 2, 3, 100 que tem na igreja, quem sonda esses corações? É o Senhor que sonda, irmão, o Senhor que conhece. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje, irmãos, o Senhor quer enviar essa palavra para nós, quer falar conosco, para dizer para você que se a sua missão te parece árdua, se ela parece impossível aos teus olhos, inalcançável às tuas mãos, o Senhor te diz hoje pela palavra: aquieta o teu coração, porque eu vou te capacitar para fazer o que é necessário. Glória ao nome do Senhor. Muitos pensam: irmão, será que essa palavra é para alguém que está sendo escolhido para o ministério? Será que essa palavra é para alguém que Deus está escolhendo para uma missão, para ser um missionário? Não, irmão. Essa palavra é para mãe de família,
não só para isso, mas também para a mãe de família, para o pai de família, para esse emprego que você está. Você pode fazer uma faculdade, vai tirar a carteira de habilitação, vai se casar, Deus o sabe. O Senhor te diz, fique em paz, eu sou contigo. Você nunca teve condição, mas você sempre teve um Deus que cuida de ti e da tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fui ordenado ancião numa quinta-feira. O irmão Laudelino aqui de Itapevi que me ordenou. No domingo eu tinha um batismo para atender em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Então fomos a Dani, eu, o Caio e a Bia, num Fiat Uno, irmão. Cheio de coisa. E quando ligava o ar-condicionado, o carro não andava. Ou passava calor ou chegava em Belo Horizonte. Porque carro 1000, você liga o ar-condicionado, ele quase que morre. E saímos com o carro com a frente dessa altura, assim, levantado. Assim, Era novo o carro, mas Deus me defenda. Nunca mais chegava em Belo Horizonte. Levamos 8 horas para chegar lá. Pela Fernão Dias. É 500 quilômetros de onde nós morávamos. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Como vai ser agora, Senhor? Chega lá, tem que atender batismo. É só Deus na minha vida. Eu não quero nem ver o que vai dar esse batismo. Eu vou afogar a turma. Não vai batizar ninguém, o povo vai ficar com medo. Tem misericórdia. Irmão, passou uma carreta da Patrus, os irmãos aí de Campinas, ele entrando para Montemor, tem uma agência grande da Patrus, aquela carretona enorme, passou por mim, ela na subida passou pelo meu Uno, então você imagina como que o Uno estava. Passou carregadona, foi embora e entrou na minha frente e atrás do para-choque dela estava escrito assim, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Glória ao nome santo do Senhor. Eu me senti tão animado, irmão. Para atender o batismo, eu chamo acho que 13 ou 14 almas aquele domingo e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmão, bem-aventurado o homem e a mulher cuja força está no Senhor, irmão. A tua força está no Senhor. Os irmãos veem que Moisés arrumava um subterfúgio, Deus dava uma solução. Arrumava outro subterfúgio, Deus dá outra solução. Aí ele dizia, mas agora eu quero ver, vou pegar Deus. Irmão, quem contende com Deus e tem paz? Dizendo, Senhor, eu não posso falar, eu sou gago, eu sou duro em palavra. Falou, não tem problema. Eu vou pôr Arão no teu caminho, e ele vai falar por você, ele vai ser a tua voz, ele vai ser a tua boca diante do povo, e eu serei a boca de Deus em ti, e ele a sua boca para o povo. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça, Deus nunca se achará em aperto, Deus nunca se achará sem saída, Deus nunca se achará sem solução para o teu caminho. A tua força acaba, o teu intelecto acaba, a tua condição material e física acaba. Bendito seja o nome do Senhor. E os irmãos vejam que Deus deu a Moisés, não foi força. Deus deu a Moisés poder. Receba hoje por essa palavra poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A força, irmão, faz você dar uma carreirinha daqui no portão da igreja, acaba. A força faz você carregar um móvel, um saco de cimento e acaba. Mas o poder, irmão, o poder vem de Deus. O poder não vem do homem, o poder não vem da academia, o poder não vem de nenhum suprimento, de nenhuma outra coisa. O poder vem da glória de Deus. O poder está na mão de Deus, na mão do Senhor, e o Senhor está enviando a sua palavra para te dizer, eu te darei poder, o poder da fé, o poder da humildade, o poder da crença, o poder da autoconfiança. Senhor, a missão é grande, mas eu sou maior do que a tua missão. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Conheci um irmão, ancião, na CCB, não estive na ordenação dele, porque eu não sou tão velho assim. Foi ordenado em 1953, então eu nasci em 84, então os irmãos demorou para nascer. Ele foi num culto, irmãos, ele tocava trombone. Ele foi num culto e está lá bem tranquilo, tocando um instrumento junto da orquestra, e apareceu lá antes do culto o saudoso irmão Miguel Espina. Nossa, que bênção os irmãos congregando com a gente, era tão gostoso quando esses irmãos de São Paulo apareciam lá no interior. Irmãos amados, e o irmão atendeu o santo culto, pregou uma palavra, dali a pouco pregou outra palavra, falou, mas tá diferente esse culto hoje. Falei, então, irmã, Deus preparou aqui para nós, essa congregação, um servo de Deus ancião, que vai ser ordenado hoje. E chamou o nome do irmão. Quando chamou o nome, que ele viu que era ele, o irmão daqui de cima do púlpito só viu os 2 sapatos dele para cima, assim.
Virou com as pernas para cima, desmaiou. Mas desmaiou mesmo, irmão, de ter que bater na cara, de jogar água, acorde, irmão, que vai morrendo. Porque ele falou, e agora, meu Deus? Irmão, foi ordenado aquele dia, com medo ou sem medo mesmo, atendeu a obra quase 50 anos, e dormiu no Senhor firme, deixou uma obra bonita, cheio de irmandade. Ele não tinha nada, era um homem simples, não sabia escrever o nome, para assinar tinha que pôr o dedo. Quando era para ler a palavra, tinha que subir alguém para ler a palavra para ele. Mas quando ele abria a boca, o Espírito de Deus falava na boca dele, e a igreja era cheia da glória de Deus. Irmão, glória ao nome santo do Senhor. Seja cheio hoje dessa glória na tua vida, irmão. Seja cheio dessa glória de Deus na tua vida. Deus te capacitará para toda boa obra na terra. Irmão, esse homem, esse Moisés gago, duro de palavra, bendito seja o nome santo do Senhor, aos nossos olhos e aos olhos dele mesmo, incapaz, irmão, de conseguir fazer essa missão tão maravilhosa. Tirou 2 milhões de pessoas do cativeiro. Houve alguma abolição maior do que essa, irmão, da escravidão? Levou o povo à terra prometida, não entrou na terra, não gozou do bem a qual ele também estava buscando, mas cumpriu o desígnio de Deus na sua vida, deixou como sucessor Josué, bendito seja o nome do Senhor, homem cheio de Deus. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra vem a nós hoje para dizer, a tua herança será maravilhosa, a tua descendência será maravilhosa, não vai longe, você verá os teus filhos aqui no nosso lugar pregando a palavra, irmão. E nós também estaremos aqui para vê-los. E os irmãos podem ter certeza, nós nunca tomaremos conta desse lugar. Nós sempre deixaremos o povo de Deus servir o Senhor com alegria na terra, amados irmãos. Bendito seja o nome de Deus. O Senhor não usa de um só. Olha só que coisa maravilhosa. Deus foi colocando pessoas boas em volta de Moisés. Os irmãos sabem que o sogro de Moisés chamava-se Jetro. E ele aconselhava Moisés, ele falou, é muita gente. E agora, o que eu faço para liderar todo esse povo? Ele falou, divide em tribos, divide em grupos, segrega um pouco e põe líder. Sabe o presidente da empresa que põe o gerente, que põe o supervisor, que põe o chefe, que põe não sei o quê? É igual a prefeitura, tem um trabalhando e 40 olhando. Ele foi cercado de pessoas, ele nunca se isolou, e ele também nunca deixou o poder entrar na sua cabeça, subir no seu coração. Bem-aventurado o homem que se acha incapaz, porque ele sempre vai sempre aceitar a ajuda do próximo. Por isso que Deus resiste ao soberbo, diz a palavra, e dá graça aos humildes. O homem que para estar no ministério, o homem para ser abençoado na terra e a mulher tem que ser humilde. Se ele se acha autossuficiente, se ele se acha grandão, ele não precisa do Senhor, irmão. Ele não precisa do nosso Deus. Ele já tem tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele entende de tudo, mas quando ele é pequenininho, quando ele é incapaz, irmão, pode ter certeza, Deus nunca vai te dar tudo nas tuas mãos, vai ter sempre um segredo escondido na mão de Deus, dizendo, está aqui na minha mão, eu não te largo, porque se eu te der tudo, você vai embora, e eu não quero que você vá embora, glória ao nome do Senhor. Deus te dá um pouquinho, você vem, come, e vai ali adiante, dali a pouco a fome dá de novo, Senhor, preciso de mais, está aqui na minha mão, a fonte é minha, diz o Senhor. Quantos acharam-se, irmão, cheio de Deus, mas na verdade estavam cheios de si. E quando a pessoa está inchada, você toca, ela não sente aquele lugar que está inchado, a não ser a dor. E ele se achava, ou ela se achava cheio de si. Quantos ministérios maravilhosos afundaram na ganância do homem, no olho grande do homem pelo poder e pelo dinheiro. O Senhor te diz, pode ter certeza, a minha bênção estará sobre a tua vida, mas a fonte estará na minha mão. Dá glória a Deus, irmão. A fonte estará na minha mão, mas também te promete o Senhor, a fonte nunca se secará. Toda vez que você vier até ela, vai jorrar água viva, água da vida. Alamaia, Jesus, o Senhor disse na sua palavra, aquele que crê em mim, far-se-á em si uma fonte de água viva que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, seja cheio dessa água viva.
Seja cheia dessa água viva. Alamaia, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor hoje por essa palavra lava a tua alma, lava o teu coração, te enche de fé. Bendito seja Deus. Você é uma mulher destemida, você é um homem destemido, você é um guerreiro, uma guerreira de Jesus Cristo. Hoje Deus te troca a tua arma, hoje Deus te anima pela sua palavra e te diz: eu serei teu fiador todos os dias da tua vida. Bendito seja Deus, nada que se levantar contra ti prosperará, irmão. Ô Senhor, eu estou ouvindo o rugido do leão em volta da minha tenda, glória ao nome do Senhor. Ô Senhor, eu estou ouvindo o som da prova chegando como uma tempestade, é verdade, minha serva. É verdade, meu servo, mas a tua tenda está debaixo da minha asa, glória ao nome do Senhor. Eu estou te escondendo debaixo do meu pavilhão, no oculto do meu tabernáculo. Nunca mal nenhum chegará na tua vida, porque a minha palavra te protegerá, diz o Senhor. Bendito seja Deus. Deus escolheu Moisés lá no ventre da mãe. Meu Deus do céu, quantos meninos hebreus nasceram que poderiam ser mais destemidos, mas escolheu Moisés. Houve todo aquele amparato, houve todo aquele trabalhar de Deus com a filha de Faraó. Lembra, irmão? Ele entrou lá dentro do covil dos lobos, dos leões. Também Jessé tinha filhos mais capacitados. Mas o Senhor escolheu a Davi, que era o pastor de ovelha, o filho bastardo, o filho da prostituta. Davi era filho de uma prostituta. Era filho de uma relação de Jessé com uma mulher a qual ele pagou para se relacionar com ela. Olha, tudo que a sociedade mais desprezava. O Senhor vai e pega o pequeno. Aí a gente olha um irmão, uma irmã, um filho e fala: esse menino não vai prestar, não. Não faça isso, irmão. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua casa. Deixa Deus fazer as coisas do jeito que Ele quer. Quantos? Davi era mais ou menos aquele que quando nasceu, o médico disse: olha, leva para casa, se não latim até 7 dias, pode criar que é gente. E olha o que ele virou. Olha Moisés o que virou. Ainda Deus deu ao irmão N esses dias a palavra sobre Ana. O sacerdote Eli foi lá, ralhou com ela, desdenhou dela. E do ventre dela veio o homem que substituiu o sacerdote Eli, que foi Samuel. Irmão, não olhe com os teus olhos de homem, de mulher, não olhe com a tua mente limitada, olha com os olhos desta santa palavra. Glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Irmão, Deus te põe coisas na sua mão que você não sabe, mas Deus vai fazer multiplicar, Deus vai fazer prosperar, Deus vai abrir coisas, caminhos lindos na tua vida. Senhor, mas isso aqui é tão pouco, irmão, você não conhece ainda o poder de Deus. O que o Senhor disse para a irmã de Lázaro: não te hei dito que se crer verá a glória de Deus, irmão. Eu já não te falei que se crer verá minha glória? Crê, irmã, crê, servo do Deus Altíssimo. Senhor, te capacita hoje por esta sua palavra. Senhor, te enche de fé, de alegria, de contentamento. Senhor, levanta a tua cabeça bem alto e te diz: você ainda não chegou onde eu quero que você chegue. Você ainda não subiu no lugar que eu tenho preparado para você. Não desanima. Hoje Deus te fortalece pela palavra e te diz: segue avante. Esse mesmo Moisés temeroso, esse mesmo Moisés reticente, irmãos, com medo, amedrontado da missão que estava diante dele, lá na frente, já calejado, com as marcas da prova, com a experiência de uma vivência com Deus, o povo reclamava da chuva, reclamava do sol, reclamava da fome, reclamava do Egito, reclamava da terra prometida, reclamava de tudo. E parava para reclamar. Parava e começava a conversar. E Josué falou: aí, Senhor, aí, Moisés, você vê a turma aí parando aí, ó, brigando. Ele vai e diz, como ele mesmo disse, que ele era de duras palavras. Por que o povo parou? Diga ao povo que marche.
O mesmo que Deus disse a ele: eu crio o sinal na tua mão, eu faço o cajado se tornar em cobra, eu faço a água se tornar em sangue, eu ponho Arão na tua vida, eu faço o Jetro te ajudar a dividir o povo em tribo, eu faço qualquer negócio. A minha glória vai estar entre vocês, bendito seja o nome do Senhor. E essa noite Deus diz: não para, marche no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marche adiante, assim como a vara de Arão floresceu, irmão, e deu amêndoa, a tua também florescerá, diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E a escolha de Deus se manifestará na tua vida, a escolha de Deus se manifestará na tua casa. Aqueles que olharem não dirão que foi sorte, não dirão que foi os teus olhos bonitos, não dirão que foi a tua influência. Todos terão que dizer: foi Deus na vida dele e dela. É só Deus que faz isso. É só Deus que faz isso. Quando olharem para você, vão dizer: não tem jeito. Isso aí, não, homem nenhum faz isso aí, ó. Isso aí é coisa de Deus. Bendito seja o Senhor. Pode ter certeza. E calamansania. Úria, Senhor, hoje Deus põe uma bandeira no telhado da tua casa, e de longe o inferno vai ver que a tua casa é uma casa de oração, de longe o demônio vai saber que a tua casa tem a proteção do Espírito Santo de Deus. Pode dar glória a Deus, eu estou ungindo a tua vida, diz o Senhor. Estou marcando a tua casa com a minha bênção, e marcando a tua vida com a minha escolha. Diz o Senhor: escolha essa que não será revogada jamais. Deus seja louvado, irmãos. Amém, Senhor. Oremos em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus, eterno Deus e nosso Pai. Glória, ó Senhor, glória a Deus. Santa é a tua palavra. Glória, glória a Jesus. Te damos graças, Senhor, por ter estado diante da tua presença, nesses pouquinhos minutos que ficamos aqui cultuando a Deus. Temos certeza que o Senhor recebeu no céu a nossa adoração, ainda que falhos e cheios de imperfeições, nós estamos diante de ti glorificando o teu nome. Muito mais pela palavra e pelos conselhos que tu nos enviaste. Senhor, estamos nos sentindo mais animado, mais confiante. Vai passar, vai melhorar, vai ficar tudo em paz e nós vamos glorificar muito o nome do nosso Deus. Despeça-nos na paz de Deus, nos ajuda nos santos cultos que serão realizados amanhã, enviando também a tua palavra, falando conosco, nos enchendo de alegria e de fé. Por Jesus Cristo, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino 273, 273. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz da parte de Deus e de Jesus nosso Senhor e a santa palavra estejam nos nossos corações. Amém, Jesus.